E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Eu quero muito mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu li há muito tempo atrás e que me ajuda profundamente. Eu quero te passar algumas dicas sobre como aprender qualquer coisa. Para me ajudar, eu trouxe nada mais, nada menos do que São Tomás de Aquino. Pode ser considerado aí o top 10 maiores filósofos de todos os tempos. Então, o que é isso aqui? O que eu tô mostrando para vocês? Aqui é a vida intelectual, né, que eu sempre falo aqui. E o Sertilanges, no final desse livro, deixou para nós isso. E isso aqui é nada mais, nada menos do que uma carta do São Tomás de Aquino. São 16 conselhos para adquirir o tesouro da ciência, ou seja, para conseguir aprender mais, para conseguir estudar melhor. O que é necessário para ter um gênio tão grande quanto o do São Tomás de Aquino? O que será que ele fazia? Então, uma pessoa que coincidente se chamava João, como eu, mandou uma carta para o São Tomás de Aquino perguntando para ele, né, o que eu tenho que fazer? Você pode me dar algum conselho? Você pode me dar alguma dica? Bom, o São Tomás de Aquino humildemente respondeu com esses 16 conselhos. E sem mais delongas, vamos passar logo para o nosso primeiro conselho. Tá aqui. Escolhas entrar no mar pelos regatos, não diretamente, pois é pelo fácil que convém chegar ao difícil. Este é, portanto, o meu conselho e uma instrução para ti. Bom, basicamente o que o São Tomás de Aquino está falando, né, e eu até grifei exclusivamente essa parte, que é pelo fácil que convém chegar ao difícil. Não adianta a gente ficar tentando dar um passo maior que a perna, colocar a carroça na frente dos bois. Todo mundo tem uma fase que é iniciante, todo mundo tem que dar o seu primeiro passo, e esse primeiro passo tem que ser fácil, porque senão a gente vai se desanimar. Deixa eu dar uma... Vamos supor que você quer começar um canal no YouTube. Assim como eu tô aqui com o meu canal no YouTube, inclusive, se você não é inscrito, já deixe a sua inscrição. Você tem que pensar primeiro qual que é o mínimo necessário para começar um canal no YouTube. Bom, um celular e algum conhecimento sobre alguma coisa. Você não precisa de mais nada, você não precisa de iluminação, você não precisa de uma estrutura absurda atrás de você, você não precisa de roteiro assim extremamente elaborado. Serve para várias outras áreas da nossa vida. Então o que São Tomás de Aquino faz aqui é dar um conselho para nós sobre o estudo, mas além disso, dá para nós um conselho para a vida. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, é pelo fácil que convém chegar ao difícil. Não tem como pular a nossa fase de iniciante. Tava até aqui fazendo algumas anotações sobre isso. Então olha só, sobre o conselho 1 eu escrevi assim aqui, ó. Ninguém começa foda. Não só nos estudos, mas em qualquer área da vida. Segunda coisa então, quero que sejas lento para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. O que é isso? Quero que sejas lento para falar. Primeiro, pensar antes de falar. Ter em consideração ponderar as coisas que você vai falar, ter temperança e ter prudência com o que você fala. Aquela famosa história, temos 2 ouvidos e uma só boca. E quando eu li isso, eu lembrei da história do São Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Ele ficou anos e anos estudando depois de convertido, foram quase 10 anos de estudo e de aprendizado constante até ele fazer aquela das primeiras viagens dele. Ele não aprendeu uma coisa e foi imediatamente ensinar essa coisa, porque às vezes é isso que acontece com nós, né? Reflete pouco sobre as coisas que a gente aprende. E isso, quero que sejas lento para falar, é para que a gente possa dar tempo de que o conhecimento se sedimente em nós da devida maneira. Falei muito complicado agora, eu sei. Mas é basicamente você dar tempo para que sua mente processe as informações, faça uniões necessárias, faça reflexões e você consiga ter um pensamento crítico mais verdadeiro. Conselho 3. Guarda a pureza de consciência. Bom, isso aqui é bem autossugestivo e dá para entender muito bem, mas tudo isso de ter pureza é importantíssimo, né? Você guardar a pureza de consciência. Vamos passar para o próximo. Nunca deixes de dedicar-te à oração. Eu acho isso bem interessante porque aqui, como eu disse, né, o livro é do Sertilanges. O Sertilanges é um padre e em um determinado momento desse livro, que eu com certeza não vou conseguir encontrar agora, ele fala sobre a oração, né? E ele deixa claro para nós que a oração ela é um pedido. Portanto, quando ele fala aqui, nunca deixes de dedicar-te à oração, nunca deixe de pedir a Deus isso que você quer fazer. Por exemplo, aqui nesse caso dessa carta,
esse tal desse João, ele quer adquirir o tesouro da ciência. Ele deve pedir isso a Deus, ele deve colocar isso perante Deus. E nada vale o preço do seu relacionamento com Deus. Isso é outra coisa que o próprio Sertilantes deixa muito claro. Não deixe que nenhuma área da sua vida sobreponha sobre o seu relacionamento com Deus. Ou seja, nada vale o preço, ok? Então, nunca deixe de dedicar a oração. Se adquirir o tesouro da ciência está sendo muito pesado para você e você está deixando de ler a Bíblia, de orar e de ter esse relacionamento, cara, dedique-se à oração e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Dedique a Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso está lá na palavra. Número 5. Eu estou tentando falar bem rápido porque são vários conselhos, né? E eu queria passar por todos. Conselho 5. Frequenta com amor tua cela, se queres ser introduzido na adega de vinhos. Essa foi a que eu falei que eu demorei um certo tempo para entender, e ela é mais óbvia do que eu estava imaginando. Minha mãe sempre falava, primeiro a obrigação, depois a diversão. Esse é o conselho 5. Frequenta com amor a tua cela. Se dedique de verdade ao estudo. Quando você estiver aqui no seu escritório, na sua mesa, no seu lugar de estudo, estudando, estude. Faça isso com amor e faça isso de verdade. Esteja 100% presente, se dedicando de corpo e alma. Se queres ser introduzido na adega de vinhos. O que é isso? A adega de vinhos faz uma referência a prazeres, né? A um certo momento de tranquilidade, um momento ali descontraído. Então, se você quer ter esses momentos descontraídos, de descanso, primeiro a sua obrigação. E a sua obrigação é o estudo. É isso que é o conselho 5. E é isso que a gente tem que tentar aplicar na nossa vida. Não existe descanso sem o trabalho. Pro conselho 6, ele escreveu aqui: mostra-te amável com todos. Omnibus te amabilim exhibe. Cara, esse ano eu vou aprender latim. Vamos! Quero até mostrar pra vocês, olha, comprei um livro de latim. Olha aqui, Gramática Latina, do Napoleão Mendes Rocha. Rocha? Não, de Almeida. Napoleão Mendes de Almeida. Isso aqui, meus caros, é um dos pontos mais importantes, embora eu não tenha marcado. Mostrar-te amável com todos é literalmente ser humilde. Ser humilde para que você consiga realizar alguns desses outros conselhos que ele vai falar aqui. Mas está sempre aberto, está sempre se mostrando amável e uma pessoa receptível. Isso é importante, porque a gente nunca sabe com quem que a gente vai aprender. Se você se mostra amável com todos, você está deixando que aquela pessoa fique confortável o suficiente para conversar com você. E nessa conversa você pode aprender coisa. Humildade, princípio do aprendizado. Foi isso que eu escrevi. Podem ver que eu sempre marco, eu tava marcando tudo aqui de amarelo, só que quando eu marquei esse, eu marquei de laranja, porque era o que mais fazia sentido para mim no momento, porque eu tava sofrendo por causa disso. Não te preocupe com as ações dos outros. Não te preocupe com as ações dos outros. Mais uma vez, fala comigo, repete comigo. Não te preocupes com as ações dos outros. Nessa aqui, vou até tentar mostrar para vocês, eu escrevi assim, ó: faça o seu, sem olhar para o lado, cuide da sua vida. Não importa o que as outras pessoas estão fazendo, muitas vezes a gente quer que a outra pessoa viva a nossa vida, viva a vida do jeito que a gente está vivendo. E isso é por isso que eu coloquei em laranja, porque para mim isso era bem difícil, e é bem difícil. Às vezes ver uma coisa que eu não concordo, ver uma pessoa tendo um estilo de vida e não falar, ou então não ser direto demais com essa pessoa, porque às vezes, cara, a pessoa tá vivendo a vida dela e você tá vivendo a sua. Então não deixe que essa diferença de estilos de vida te preocupe. Eu até então colocaria aqui um parênteses, né? Nunca queira que a outra pessoa viva a sua vida. Número 8. Não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. João, encontrei uma contradição no São Tomás de Aquino. Ele fala aqui: mostra-te amável com todos. Depois ele fala: não sejas familiar demais com ninguém. E depois ele fala: não te preocupes com as ações dos outros. Como assim? É para eu ser amável com o outro ou é para eu não me preocupar com o outro? É para eu ser amável ou é para eu ser familiar? Calma, vamos lá. O fato de ele falar não seja familiar demais com ninguém tem tudo a ver com você se mostrar amável. Você tem que se mostrar amável porque isso é obrigação sua. E a gente tem que ser amável com todos. Isso é humildade. O ponto central aqui desse conselho 8 é o seguinte: nunca deixe que os seus amigos te afastem
dos estudos, te afastem dos seus objetivos, te afaste do aprendizado. Se a gente quer aprender qualquer coisa, a gente precisa se dedicar a essa coisa. A gente precisa se aplicar de fato a isso de forma disciplinada, de forma constante. Muitas vezes a má influência vai nos afastar. Então o mais importante aqui desse conselho número 8 é que a gente não se afaste do estudo, ou seja, evite situações que te afastariam do estudo, evite situações que te tiram do seu objetivo. Cara, todos esses conselhos não servem unicamente para estudo, mas eles são para nós uma lição de vida de forma geral. Tudo isso aqui você pode aplicar a qualquer área da sua vida e será bem sucedido. O que você está achando do vídeo até agora? Coloca aí o número do conselho que você achou mais interessante. Conselho número 9, né? Não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Você pode amar outra pessoa sem concordar com o que aquela pessoa faz ou fala, ok? Então, não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. Por quê? Isso pode te levar a um excesso de familiaridade e, consequentemente, te afastar dos estudos. Vocês veem que esses conselhos estão muito interligados, né? Um só se completa com o outro. Tenha muito cuidado com as suas influências. Se possível, evite conversas baixas. Se o que você quer é desenvolver uma vida de estudo, se o que você quer é aprender cada vez mais, cara, é bom que você esteja em um ambiente, que você tenha pessoas do seu lado que também tenham esse objetivo, porque assim um ajuda o outro. Conselho número 10. Evita, sobretudo, os passeios inúteis. Isso é importantíssimo, né? Festa, bar, enfim, tudo isso muitas vezes são passeios inúteis. Sair para beber é um passeio que nada acrescenta em seu objetivo final, que é o estudo, ou independente de qual, e mesmo se o seu objetivo não for estudo, é bem improvável que sair e beber todas te ajudará com alguma coisa. Isso não significa que você não pode descansar, tá? Existem outras formas de descanso e outras formas de relaxar a sua mente, que não sejam tão que não são tão danosas ao seu corpo. Conselho número 11. Não deixes de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. Cara, e é isso que eu falei sobre as influências, né? Tente imitar aquelas pessoas que são melhores que você, as pessoas que estão muito além de nós, que são muito melhores que nós em várias áreas, os gênios do passado, os grandes mestres e professores do passado, as grandes mulheres do passado, né? Olhe para pessoas melhores e tente ser influenciado por elas. Por isso que eu falo sempre aqui sobre os livros, né? Quando eu olho a história do São Paulo, eu quero tentar ser esse tipo de pessoa. Isso é importantíssimo e isso é uma clássica característica de uma pessoa que busca sair da mediocridade. Conselho de número 12. Não consideres de quem ouves as coisas, mas tudo que se disser de bom, confia-o à tua memória. É difícil a gente entender que a mensagem importa mais do que o mensageiro. Não importa se você discorda da posição política da pessoa, se ela disser algo bom, cara, pegue pra sua vida. Não importa se a pessoa te fez mal no passado, se ela fez alguma ação boa, pegue essa ação boa. Tente sempre aproveitar o melhor da situação. Próximo ponto, a gente já tá acabando. Já deixe seu like no vídeo se você ainda não deixou. Se você não é inscrito e é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo e já deixe a sua inscrição. Tudo que leres e ouvires, põe em prática para o compreenderes. Esse ponto aqui é fundamental. Por quê? Ele está falando basicamente do seguinte: tudo que você lê e tudo que você ouvir, ou seja, tudo que você aprender, põe em prática. Coloque a pele em jogo. Parta para a ação. Basicamente isso, porque na ação a gente aprende de fato e a gente incorpora de fato os conhecimentos. Esclarece tuas dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar, né? A gente sempre escutou que os nossos professores falando: não existe nenhuma dúvida idiota, não existe pergunta besta e tudo mais. Realmente, não tenha medo de esclarecer as tuas dúvidas. Sempre pergunte tudo o que você puder. Aproveite que a outra pessoa sabe um pouco mais que você e pergunte. Pergunte. Conselho número 15. Esforça-te para armazenar tudo que puderes na biblioteca do teu espírito, como quem enche o vaso. Aqui ele está falando sobre a memória. Então é importante que a gente se esforce para desenvolver a nossa memória e para tentar guardar nela tudo que for de bom, né? Porque a memória, como eu já disse, é um grande órgão do saber, né? Então o armazenamento do aprendizado e a continuidade dele é em grande parte graças à memória. Então é importante que a gente desenvolva em nós a memória. Já fiz live aqui sobre isso. E conselho 16, não busques o que está acima de ti.
Esse aqui é basicamente para que você saiba o seu lugar no mundo e nunca tente dar passos maiores que a perna. Ou seja, esse faz aqui uma certa ligação com o conselho de número 1. Nunca busque o que está acima de você. Entenda a sua posição no mundo e suba um degrau por vez. Se praticares esses conselhos, poderás alcançar o que desejas. Adeus. O que ele desejava? Adquirir o tesouro da ciência. São com esses conselhos que você pode aprender praticamente tudo na sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é João Dias. Até mais.